É, essa internet é uma maravilha, né? Graças a Deus. Nós já mudamos, mas sempre ela dá essa oscilação, né? Nós pagamos mais caro aí, mas eu acho que é muita gente usando, né? E aí de vez em quando ela dá essa oscilação. Louvar a Deus pela vida dos irmãos, né? Que continuam aqui conosco. Vamos continuar nessa transmissão. Sei que Deus vai dar vitória, né? Deus vai dar vitória. Como eu estava agradecendo, os irmãos por contribuir com a campanha do agasalho ali para aquele o lar de amparo aos velhinhos lá na cidade de Ipiaú. Meus queridos, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque nós não conhecemos assim pessoalmente o lar de amparo aos velhinhos lá em Piauí. Mas nós ficamos comovidos porque cerca de quase 60 velhinhos eles contraíram o coronavírus, mas praticamente todos ficaram curados. Então, e nós ficamos sabendo que esses velhinhos eles estavam necessitando de agasalhos, de coberta. Então nós prontamente iniciamos esta campanha aqui e foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Foi uma bênção. E a gente não precisa conhecer a pessoa para a gente ajudar a pessoa. Não precisa. A gente ajuda sem olhar a quem. Como eu digo sempre, fazer o bem não é uma ação, é uma missão. E a nossa missão é sempre fazer o bem às pessoas, ajudar, não é? E aí os irmãos nos ajudaram, que bênção, queridos. E nós conseguimos arrecadar uma quantidade expressiva de cobertores, lençóis e também de roupas de frio. Foi uma benção. E quando chegou lá, eu não fui lá por causa dessa questão do coronavírus. Eu não aconselho ninguém a estar viajando, né? Então não é aconselhável. Então não fui nem para Piauí. Eu peguei um companheiro nosso aqui, conhecido, homem de Deus, pessoa conhecida, pessoa séria, que por incrível que pareça mora próximo lá ao lar de amparo aos velhinhos. E pedi a ele para ele levar esses cobertores, esses lençóis, essa bênção lá para eles. Quando chegou lá, eles se surpreenderam. Eles ficaram surpresos com o tamanho da doação, porque eles não sabiam nem quem era o pastor Luciano e nem tampouco a Igreja Batista Shalom. Eles não imaginavam chegar uma doação dessa expressiva como essa e nem tampouco na quantidade, né? Então, não fui eu, né? Foi os irmãos que cooperaram com esta obra aí e nós conseguimos abençoar a vida deles. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Ajudar as pessoas. É isso que o Senhor quer de nós, esse é o ministério, né? Eu digo sempre que é o ministério da misericórdia. É um chamado ao caminho de Jericó. Amém? O ministério da misericórdia. É um chamado ao caminho de Jericó. A paz do Senhor para o pastor Zé Rocha. Que abençoado, né? Deus abençoe, querido. Um prazer, viu? Então, nós temos esse chamado para o caminho de Jericó, para exercer a misericórdia. Paz do Senhor também para a irmã Gile. Deus abençoe, irmã, viu? Então, muito obrigado, irmãos. Nós não vamos parar de fazer isto porque é a nossa missão.
Pastor Lázaro Mota, lá de São Paulo. Aquele abraço, meu irmão. A paz do Senhor para o irmão, viu, querido? Prazer ter os irmãos aqui conosco. Não vamos parar porque essa é a nossa missão. A nossa missão é essa. É o socorro. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor me chamou para o ministério ainda muito jovem. O Senhor falou comigo que era para mim ir para o ministério, né? E nesta época eu estava morando na cidade de Salvador, num bairro chamado Praia Grande. Praia Grande é ali de junto de Piripiri. Não é exatamente Piripiri, é Praia Grande. Eu morava ali e estava estudando na Avenida Joana Angélica. Uma família lá estendeu a mão e me deu um amparo lá neste lugar. E lá eu tive um encontro realmente com Jesus, ele marcou a minha vida. A paz do Senhor para o pastor Jucimar, aí na cidade de Itaberaba. Amém? Então, lá ele marcou a minha vida. O Senhor marcou a minha vida lá, em Praia Grande. E quando nós estávamos lá, o Senhor nos chamou para o ministério. Voltamos para Ubaitaba e eu e mais a casa dos irmãos ali dentro da igreja. E olá, voltamos novamente. Amém? Hoje está meio difícil aqui, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus, tá certo? Eu peço a você que esteja orando e não saia daí não. Amém? Não saia daí não, fique ligadinho. É assim mesmo, quando a vitória é grande, a luta acontece. Então eu vim de Salvador para aqui para Ubaitaba e eu imaginava que o ministério era isso. Mas aí o Senhor moveu as águas. Quando eu estava aqui em Ubaitaba, eu tive um sonho nesta época. Eu sonhei com um livro. A capa era azul e meio verde. E quando eu pegava aquele livro, que eu abria o livro, saía uma luz muito forte dentro daquele livro. E eu entendia que era a Bíblia por causa daquela luz que saía do livro. E quando eu tentava ler o livro, eu não entendia nada do que se passava ali naquele livro. E eu disse, meu Deus, será que eu não estou entendendo a Bíblia? Eu estou entendendo errado? Encontrei um amigo meu que até hoje é meu amigo, mas na época ele não era evangélico. É o nosso irmão Joimar, que tem uma loja aqui no centro. A luta é grande, mas a vitória é certa. Amém? Porque a bênção é grande. Amém? Porque isso vai abençoar a sua vida. E quando eu cheguei aqui no centro da cidade, encontrei esse irmão, Joimar, aqui da Tecmar, aqui em Ubaitaba. E ele, sem saber que eu tinha tido esse sonho, ele falou comigo, pastor, ou melhor, Luciano, eu tenho um negócio para lhe dar de presente. Disse, é mesmo, João? Disse, é. E ele entrou e foi lá e pegou e me deu o livro. Este livro. Este mesmo livro que eu sonhei. Esta mesma Bíblia que eu sonhei, que ele não sabia. Aqui era meio azul. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, a Bíblia que eu sonhei, Joimar me está me dando esta Bíblia. Aqui a Bíblia, ó. Ela aqui. Guardo com o maior carinho, o maior amor. E quando ele me deu esta Bíblia, eu abri a Bíblia. Eu abri a Bíblia aqui. E eu entendi porque eu não estava entendendo. Porque a Bíblia é em inglês. A Bíblia é toda em inglês. Amém? Ela é uma Bíblia, aqui ó, Holy Bíblia, ou seja, a Bíblia Sagrada.
ela é toda em inglês, então eu não entendo nada de inglês, ou o mínimo possível. Falei, meu Deus, será que eu vou para os Estados Unidos, vou fazer missões nos países de língua inglesa, naquela época, né? Interessante que, passados-se alguns anos, o Senhor moveu as águas aqui e me levou para a cidade de Itaberaba, a minha querida Itaberaba, que eu amo de paixão, amo muito todos os irmãos. O pastor Jucimar está aqui, o pastor Roosevelt, da Assembleia de Deus, meu abraço, pastor Gentil. Enfim, muitos amigos na cidade de Itaberaba nós construímos. Meu filho nasceu lá, é itaberabense, eu tenho orgulho de dizer isso. Amo todos os irmãos da minha querida Itaberaba. Os irmãos aqui da Igreja Batista Shalom sempre ouvem falar sobre essa cidade maravilhosa, capital do abacaxi, portal da Chapada Diamantina, de um povo hospitaleiro, um povo abençoado por Deus, um povo avivado, povo amoroso. Amo, 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 amo muitos irmãos aí de Itaberaba. E chegando lá em Itaberaba, tinha um propósito divino. Eu fui para um congresso chamado Avivai na Assembleia de Deus de Itaberaba. E os irmãos de Itaberaba que estão conosco podem confirmar isso. Chegando lá neste congresso, um congresso muito forte, muita gente, a igreja, a Assembleia de Deus é enorme lá em Itaberaba. Praticamente ninguém me conhecia lá, não conhecia ninguém. Foi um pastor, eu acho que é da cidade de Simões Filho. Eu acho que ele é de Simões Filho, ou é Camaça, não, eu acho que é Simões Filho. O nome dele chama Rudival Antunes. Eu não sei quem conhece, os irmãos de Salvador, talvez o pastor Zé Rocha, o meu bispo Pereira, talvez conheça ele. Chama-se Rudival Antunes, da Assembleia de Deus. Ele estava pregando, primeira vez que ele tinha ido em Itaberaba também. E quando terminou a mensagem, esse irmão olhou assim e disse, esse irmão que está sentado lá no fundo, de gravata, ele disse, botei a mão assim, eu disse, é você mesmo. Fique de pé, por favor. Eu fiquei de pé. Ele olhou para mim e disse, você não é daqui, mas é Deus que está lhe trazendo para aqui. Porque Deus vai te abençoar e vai te ensinar muitas coisas aqui nessa cidade. Eu recebi aquela palavra. Palavra de Deus. E Deus moveu as águas lá na cidade de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. E tem um irmão de Itaberaba também, que a comunidade de Itaberaba conhece, chamado irmão Flávio, muito conhecido na cidade de Itaberaba. Ele foi fazer o curso teológico lá na Faculdade Batista do Dallas. E terminando o curso teológico, ele voltou para Itaberaba. E Deus moveu as águas lá e trouxe um pastor chamado Tim, pastor Tim. A paz do Senhor, meu irmão Kleber lá de Itaberaba, que pode confirmar aí também. Os irmãos de Itaberaba que conhecem a história, pode confirmar aí. Amém? E o pastor Tim, lá dos Estados Unidos, ele montou o curso teológico através chamado curso Geração Justa, né? Chamava Geração Justa, uma organização, mas na verdade era o Curso Internacional de Ministro, a Escola Internacional de Ministro, cuja sede é nos Estados Unidos. E o pastor Tim montou este curso lá. E aí me convidaram para fazer o curso. E eu comecei a fazer o curso lá teológico, sem entender nada. O irmão Kleber também foi aluno. Formou lá, né?
E eu estou estudando lá no curso, fazendo esse curso, e o curso era todo em inglês. Todo em inglês. O professor pregava era Joyce Meyer, T.L. Osborne, Reinhard Bonk, John Bevere, só os top. Só os top, né? Os professores tudo top, eu lá bebendo dessa fonte. E era em inglês, traduzido para o português. Um belo de um dia eu estou lá em inglês, eu estou lá assistindo o curso e o Senhor Deus falou comigo no meio da aula. Lembra daquela Bíblia? Lembra daquela Bíblia que eu te dei o sonho e te mostrei a Bíblia, aqui a Bíblia? Os irmãos que estão conosco desde o início, desta Bíblia em inglês, eu já estava te direcionando, meu filho, para o ministério. Eu já estava te dando sinais de como seria conduzido o seu ministério. Interessante que esta Bíblia, ela foi presenteada aqui por um irmão muito conhecido de Ubaitaba, o irmão Lacerda, amém? O irmão Lacerda, conhecidíssimo da cidade aqui de Ubaitaba, ele presenteou a um médico aqui da cidade, como está autografado. E esta Bíblia, ela foi presenteada em 1956, exatamente isso. Esta Bíblia aqui, ela foi presenteada em 1956, exatamente 20 anos antes de eu nascer. Então, 20 anos antes de eu nascer, esta Bíblia, o irmão Lacerda comprou essa Bíblia e presenteou o doutor Altamiro aqui de Ubaitaba. Mas, na verdade, esta Bíblia era para ser minha. Deus estava trabalhando para me conduzir ao ministério. Que eu quero dizer isso para você, meu querido, que talvez você não esteja entendendo. No início eu não entendia, mas hoje eu entendo como é que Deus estava trabalhando. Deus nem sempre ele conta tudo para a gente. Às vezes ele vai contando por parte. Quando o Senhor falou para Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Então o Senhor não disse direto para Abraão para onde ele ia. O Senhor deu a palavra só para sair. Depois ele foi revelando paulatinamente, devagarzinho, como é e o local que Abraão iria se estabelecer. Amém, meu irmão? Quando chegou ali no trabalho, neste curso, o Senhor começou a me direcionar no ministério. E começou a me conduzir para esse ministério chamado o Ministério da Misericórdia, o Caminho de Jericó. E ali, trabalhando lá, na cidade de Itaberaba, orando às madrugadas, o Senhor me direcionou para trabalhar no lixão da cidade de Itaberaba. A comunidade de Itaberaba que está assistindo sabe muito bem disso. E eu fui exercer esse ministério lá em cima do lixo. E lá eu ia terça e quinta-feira tomar o café com eles, lá no lixo, e falar do amor de Jesus para esses irmãos lá em cima do lixão. E passei um tempo lá no lixo com os irmãos, falando do amor de Jesus, levando o amor do Senhor para eles, pregando o evangelho e tomando café lá. E ali o Senhor foi moldando o meu ministério, moldando a minha vida e foi me conduzindo. E ali eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi que o nosso ministério como cristão é cuidar das pessoas que precisam, é socorrer as pessoas que estão em necessidade. Outro dia eu estava orando na igreja e o Senhor falou comigo de forma clara.
Ele disse assim: meu filho, seu ministério nunca vai acabar. E eu, curioso, perguntei: por que, Senhor? Ele disse: porque nunca vai faltar gente para você ajudar. Nunca vai faltar. Este é o meu ministério. É o ministério de socorrer as pessoas, de ajudar as pessoas. E Deus moveu as águas lá em Itaberaba e me trouxe de volta para a cidade, a minha terra natal, a minha querida Ubaitaba, cidade que eu amo. E eu voltei aqui para Ubaitaba. E aqui em Ubaitaba, o Senhor começou a me direcionar. E eu visitei algumas igrejas aqui. Amo todos os pastores e as igrejas aqui de Ubaitaba e de Aurelino Leal, que também é minha terra natal. Mas o meu ministério estava marcado. O Senhor tinha me marcado como marcou Jacó. Não tinha como servir ao Senhor da mesma forma. Agora, o meu ministério tinha uma direção, um formato que o próprio Deus tinha dado. E aí, irmãos, eu comecei o trabalho aqui na sala da minha casa, nesta mesma sala onde eu estou hoje. E começamos o trabalho chamado Igreja Batista Shalom. E começamos aqui trabalhando, devagarzinho, e foi chegando gente, chegando gente, chegando gente. E aqui estamos nós até hoje, até o dia de 2020. Chegamos aqui em Ubaitaba em 2012, de volta, e já estamos em 2020. De lá para cá nós viemos exercendo esse ministério, que é um ministério de socorro, de ajudar as pessoas, de socorrer aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que têm fome, aqueles que têm frio, aqueles que estão aprisionados nas drogas, aqueles que estão necessitando de um socorro. E isso nós temos feito aqui na nossa comunidade. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que congregam conosco e dos irmãos que não congregam, mas que são daqui da cidade, daquele que até não é evangélico, pessoas que são de outras religiões, mas que têm nos apoiado e têm nos abençoado aqui nesse ministério que é de socorrer as pessoas e ajudar as pessoas. E Deus nos abençoou porque eu não nasci em Ubaitaba. Não nasci em Ubaitaba. Na verdade, eu me considero como nascido na cidade de Aurelino Leal. Eu me considero aurelinense. Mas, de fato, mas de direito eu não sou aurelinense. Porque naquela época a cidade muito carente não tinha hospital. Então, quando minha mãe, 76, né, irmãos? Imagine. Então, minha mãe foi para o hospital e aí levaram para Ilhéus. E eu nasci na cidade de Ilhéus. Mas a minha vida inteira foi na cidade de Aurelino Leal, e logo do outro lado do rio. Mas, legalmente, eu não sou de Ilhéus. Eu não sou de Aurelino Leal. Gostaria de ser legalmente. Gostaria de ter, né? Mas no meu documento, se você olhar, é Ilhéus. Mas, na verdade, eu me considero filho de Aurelino Leal, como de fato eu sou. Né? Mas não tenho nada assim como de Aurelino Leal. E ainda jovem, garoto, Deus me trouxe aqui para a cidade de Ubaitaba. Meu pai, houve um problema, meu pai roubaram um caminhão zero que ele teve e minha família veio para Ubaitaba. E aqui para esta rua, chamado Rua Edno Magalhães, a minha rua. O bairro Conceição, o meu bairro, a minha comunidade. Eu amo cada um aqui dessa cidade. E aqui na cidade de Ubaitaba, quando nós voltamos, viemos trabalhando, exercendo o ministério. E
graças a Deus, no ano de 2018, vamos fazer agora 2 anos, nós tivemos a honra, a grata satisfação de receber aqui na cidade de Ubaitaba o título de cidadão baitabense pelos trabalhos exercidos aqui na comunidade, nesse trabalho de socorro, de ajudar as pessoas dependentes químicos, através da nossa Associação Comunitária Terapêutica Azael, que é de cuidar dessas pessoas que estão aprisionadas nas drogas, das famílias que estão sofrendo. A gente trabalha com aconselhamento, com ajuda e com socorro dessas famílias também. E isso tudo um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, simplesmente para ajudar e socorrer essas pessoas. Aqui na nossa comunidade de Ubaitaba. Neste mesmo ano nós recebemos uma moção de aplauso, também pela Câmara Municipal, pelos trabalhos exercidos. E hoje, no ano 2000, agora recentemente, 2020, recebemos também da Comunica, né, o prêmio pelo trabalhos exercidos aqui na nossa comunidade. Mas isso aí eu agradeço, louvo a Deus, e a honra toda é do Senhor Jesus. Mas a gente não trabalha para receber prêmio. A gente trabalha para socorrer as pessoas. E eu não vou deixar de fazer isso. Não vou deixar de fazer isso, porque esse é o meu ministério. Essa é a minha vida. O Senhor me chamou para isso. Eu sou um servo da minha comunidade, sou um servo do meu povo, de ajudar aqueles que precisam. E isso sem procurar retorno nenhum. A gente ajuda quem a gente não conhece, quem não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe. Não é um ser humano e nós temos que ajudar essas pessoas. Eu ensino isso na minha comunidade, eu ensino isso na minha igreja. O nosso ministério, o nosso lema é servir já é reinar. Você quer reinar, então vá servir. Se você está servindo, você já está reinando. A nossa comunidade é uma comunidade formada por servos, pessoas que entendem que o ministério é socorrer as pessoas que precisam, é ajudar, é matar a fome, é socorrer em todos os sentidos as pessoas. O nosso ministério é esse, é um ministério de socorro, de ajuda às pessoas. O Senhor me chamou para isso. Chamou a minha comunidade, meu filho, minha esposa, e nós estamos aqui desta forma. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm cooperado conosco, que têm acreditado, que têm investido, que têm depositado a confiança. Você que tem ajudado pessoas aqui da nossa comunidade que são católicos, que são espíritas, de outras religiões, mas que quando a gente faz aqui alguma campanha para ajudar as pessoas, eles me procuram para ajudar, porque eles confiam que esse trabalho vai ser realmente para ajudar as pessoas. Então, nós estamos no Ministério da Misericórdia, chamado... Amém. O Ministério da Misericórdia, amém, chamados para o caminho de Jericó. Nós estamos aqui. Irmãos, eu não tinha nada disso preparado para falar, mas Deus está nos conduzindo. Na verdade, hoje, o que o Senhor me direcionou para ministrar para os irmãos, apesar que nós já ministramos, é sobre a mordomia cristã. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo de número 12, a partir do verso 41. Olha que coisa linda que o Senhor nos ensina. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola para nós ou também para todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração?
Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo que disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e crias, e comer e a beber, embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que não espera, numa hora que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. É forte esse texto. Mordomia cristã. O que é mordomia? A palavra mordomia ela vem do latim, que significa major domus, ou mordomos, major domus, que quer dizer o maior servo da casa. Então, o mordomo, ele é nada mais do que o maior servo da casa. Como diz etimologicamente a palavra, major domus, ou seja, maior criado, o maior servo da casa. Aquele que administra os bens do seu Senhor. O cristão nada mais é do que isso, do que o mordomo do seu Senhor. Aquele que administra o que o Senhor tem aqui na terra. Deus nos deu esta condição, este privilégio de ser mordomos do Senhor. A Bíblia nos conta que o nosso irmão João Batista, ele certa feita disse, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé do meu Senhor. Essa expressão é uma expressão forte, porque na nossa época hoje nós não entendemos como era naquela época que eles estavam vivendo. É porque existiam 3 tipos de servos. Existia o servo que não sabia ler nada, que não sabia fazer conta, que não tinha nenhum tipo de cultura formal. Era um servo que servia para pegar água, lascar lenha e ficar na porta da casa para quando chegasse alguma autoridade, algum convidado, o seu senhor, ele lavar os pés daquelas pessoas, por ser um serviço mais simples, mais humilde que tinha. Jesus se fez o servo mais humilde, assim como eu e você tem que ser. Jesus se colocou como o servo mais humilde da casa. Amém? Esse é o primeiro tipo de servo. O segundo tipo de servo era aquele servo que sabia ler, que sabia fazer conta, que tinha uma cultura, e esse aí, o seu senhor o colocava como para cuidar dos seus filhos, para ensinar aos seus filhos, para educar os seus filhos. Então, esse aí que cuidava dos filhos do seu senhor, que educava o seu senhor, esses aí são os pedagogos. O pedagogo é aquele que cuidava o servo, não deixava de ser servo, mas que estava a serviço de cuidar dos filhos do seu senhor. Este era o pedagogo. E existia aquele que tinha um conhecimento ainda maior, sabia administrar, sabia cuidar das coisas, que o seu senhor botava como responsável pela sua casa, para administrar, para cuidar, para fazer prosperar os seus negócios. Esse era chamado de mordomo. Um dos mordomos era José. Quando José chegou na casa de Potifar, no livro do Gênesis, narra de forma clara que Potifar colocou José sobre tudo, para tomar conta de tudo, para administrar tudo, como mordomo da sua casa. E o Senhor nos colocou como mordomo para administrar as coisas do reino dos céus.
Por isso que nós devemos ter bastante cuidado com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, para a gente estar administrando da forma correta, porque não é nosso, é do Senhor, e nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Ele nos deu. Os 4 fundamentos da mordomia cristã são eles: templo, tempo, tesouro e talento. Vou repetir: templo, tempo, tesouro e talento. São os 4 pilares da mordomia cristã que nós devemos ter cuidado para administrar. Em primeiro lugar, templo. O que é o templo? Somos nós. O nosso corpo. A Bíblia nos relata, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós que somos mordomos, devemos cuidar de forma adequada do nosso templo, do nosso corpo. Quantas pessoas têm sido irresponsáveis com o seu templo? Quantas? Come açúcar demais, come gordura demais, não cuida da sua saúde. E isto não é certo. Não é correto. O cristão, ele deve cuidar do seu templo. Ou melhor, do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Nós, irmãos, precisamos cuidar da nossa saúde, tanto os homens como mulheres. Não é qualquer coisa que nós devemos jogar dentro do nosso corpo. Cuide da sua saúde, irmão, da sua saúde mental, da sua saúde física. Cuide para que você tenha uma saúde. Faça uma atividade física. Faça a sua caminhada. Não é ser uma pessoa irresponsável e depois estar transferindo esta responsabilidade para o Senhor. Ah, Senhor, o Senhor vai cuidar de mim. Não, não é assim, irmãos. O Senhor já nos deu esta obrigação. Esta obrigação de cuidar desse templo é nossa, como mordomo fiel. Zelar do templo do Senhor, cuidar da saúde, da alimentação, fazer um check-up. Nós estamos nessa época de coronavírus, de pandemia. Então, não é esta irresponsabilidade. Não, isso não vai me pegar, não existe isso. Deus vai me livrar, e querendo transferir a responsabilidade para o Senhor. Isto é ser irresponsável. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, sim. É responsabilidade do cristão, enquanto mordomo, cuidar da sua saúde física, do seu corpo, lavar as mãos, usar máscara, evitar estar em aglomeração. Cuidar da sua saúde é uma mordomia, é cuidar do seu corpo, do templo do Espírito Santo, de zelar por ele. O cristão precisa fazer isso, o cristão deve fazer isso. Meu irmão e minha irmã, se você não está fazendo, procure fazer isso. Procure fazer isso. Procure cuidar do templo do Senhor, porque ele é aonde o Espírito Santo habita. Então nós precisamos cuidar para depois a gente não sofrer as consequências de não ser um mordomo fiel. Em primeiro lugar, o templo. Segundo lugar, o tempo. Nós precisamos, como servo de Deus, ser mordomos que sabem administrar o tempo. Nós estamos vivendo na época do entretenimento. E se a gente não tiver sabedoria, o entretenimento ele rouba todo o nosso tempo. Ele rouba o nosso tempo.
E quando a gente vê, o tempo já passou e a gente não fez o que deveria fazer. Para a gente usar o tempo da maneira correta, é preciso estabelecer prioridades. Ser pessoas organizadas, disciplinadas, para poder otimizar o tempo. É isso aí. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele disse assim, que nós devemos remir o tempo. Por quantos dias são maus? O que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades. Aproveitar o tempo. Se a gente tiver cuidado, nós vamos otimizar o tempo. Vou te explicar aqui, vou te dar um exemplo. Como é que nós vamos otimizar o tempo? Eu acho que é difícil a pessoa pegar 50 livros e colocar e dizer, eu vou ler esses 50 livros todos. E botar aquilo ali. Não é impossível, mas eu acho difícil. Mas se a gente organizar o tempo e a gente for pessoa que sabe, um mordomo que sabe administrar o tempo, então a gente lê esses livros que a gente nem percebe. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um propósito. Eu disse o seguinte, cada mês, além das leituras obrigatórias da faculdade, eu vou ler um livro sobre o curso, mais um livro que os professores não mandem, um livro que não seja obrigatório. E assim eu fiz. Todo mês, além das leituras obrigatórias, eu lia um livro. Resumindo a história, quando acabou o curso, em 4 anos, eu tinha lido 48 livros, além dos livros normais, os quais eu já dei todos. Outro dia eu fiz uma limpa aqui, tinha muito livro, desses livros quase tudo. Mas eu fiz essa leitura de esses livros porque eu fiz uma organização do tempo. A mesma coisa você pode fazer. A mesma coisa eu posso fazer. Resumindo a história, quando chegou no concurso para professor, a minha esposa disse, você não vai estudar não, meu filho? Eu disse, não, já estudei, não precisa. Já estudei. E Deus nos deu a vitória, a gente passou, só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga. Mas Deus nos deu a vitória. Por quê? Porque eu tinha organizado o meu tempo de forma que eu fiz essas leituras todas. E quando chegou na hora da necessidade, eu estava preparado. A mesma coisa é você, meu irmão, sou eu. Aqui está a Bíblia Sagrada. Se a gente organizar o nosso tempo, nós vamos ler essa Bíblia, nós vamos conhecer ela. Outro dia eu estava estudando, acabei de ler um livro, tive lá no nosso congresso de missões, olha aqui que coisa linda. Estou aqui com a blusa maravilhosa, ó. Congresso, ó, vou mostrar a blusa, ó. Congresso de missões. O tempo passa rápido, viu, missionária Silvana? O tempo passa rápido, já vai fazer um ano agora em agosto. Pastor Carlos de Conquista vai fazer um ano agora em agosto. Lá em Salvador foi uma bênção. O Congresso de Missões da Convenção Batista Aliança, do Bispo Pereira, foi uma bênção. E o pastor Carlos da Faculdade Unicristã, ele falou uma coisa interessante sobre um homem chamado George Miller. George Miller, um herói da fé, ele leu a Bíblia toda 200 vezes. 200 vezes ele leu a Bíblia toda. Olha que coisa maravilhosa. Sendo que dessas 200 vezes que ele leu a Bíblia toda, 100 ele leu a Bíblia toda de joelhos. Eu fiquei com vergonha quando eu vi isso. George Miller leu a Bíblia toda 200 vezes, sendo que 100 ele leu de joelhos. Se a gente disciplinar, organizar o nosso tempo, irmão e irmã,
Dá para fazer muita coisa para o reino de Deus. Agora, se a gente não tiver este cuidado, o entretenimento, o trabalho, as coisas desnecessárias, vai roubar o nosso tempo das prioridades. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós precisamos primeiro saber administrar o templo, que é o nosso corpo, depois o tempo e, em terceiro lugar, o talento. Você tem talento, irmão. Louvar a Deus aqui pela vida do irmão Aldo, que tem um talento maravilhoso. Esse homem jogava uma bola tremenda. Ainda joga, né? Mas jogava uma bola tremenda. O que foi que o irmão Aldo fez? O irmão Aldo pegou o seu talento e investiu no reino de Deus. Ele tem uma escola, um projeto social no bairro aqui em Ubaitaba, aqui na Ruinha, onde ele ensina os meninos a jogarem bola e ainda ensina a palavra do Senhor e ensina as coisas relativas como uma boa cidadania. Isso que é administrar bem o talento que tem. A paz do Senhor, irmã Lourdes de Itaberaba. Então, é um prazer, é uma coisa como essa. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro uma mulher chamada Dorcas. Dorcas, ela tinha como talento agulha, costurar. Então, ela pegou este talento, assim como minha mãe, Leta, que está aqui conosco, ela pegou esse talento de costurar e começou a fazer roupas para as mulheres carentes. E quando Dorcas morreu, as pessoas disseram, não, essa mulher não pode morrer. Olha o que ela tem feito conosco, como ela tem nos ajudado. Então, nesta época de pandemia, louvar a Deus pela vida das mulheres de Deus costureiras, que estão fazendo máscara para doar para a população. Isso é saber administrar o seu talento. A Bíblia nos conta a parábola dos talentos, dos 10 talentos. A Bíblia diz que um recebeu 5, outro recebeu 2, ou 3 e outro recebeu 1. O que ganhou 5, ganhou mais 5. O que ganhou 3, mais 3. O que ganhou 1, enterrou o talento. Enterrou o talento. E quando o Senhor chegou, disse, cadê o talento? Não, enterrei. E quantas pessoas têm enterrado seus talentos? Professores. As igrejas estão precisando de professores de escola bíblica de crianças. Professores de escola bíblica. Você sabia que a maior escola bíblica, quem tinha, chamava-se George Miller. Ele saía procurando as crianças para ensinar a palavra. E hoje, nas igrejas, os que mais se precisa são de professores de escola bíblica que queiram cuidar das crianças. Porque o mundo está investindo pesado nas crianças. E tem pessoas que têm talento. Pessoas que têm talentos para lidar com as crianças, para ensinar as crianças, para orientar as crianças. E muitos desses estão enterrando esse talento. Podem fazer, mas não fazem. Entende como é? Precisamos saber usar o nosso talento, queridos. Não enterrar os nossos talentos. Se Deus te deu o talento de pregar, estude a palavra e ora para pregar. Fazer com maestria aquilo que o Senhor te deu. Se Deus te deu o talento, meu irmão, para limpar da igreja, limpe com sabedoria. Limpe com amor, com devoção. Se Deus te deu o talento que Ele te deu, coloque nas mãos do Senhor e saiba administrar esse talento, porque Deus vai pedir conta do talento que Ele te deu, do talento que Ele me deu. Porque não adianta saber, não adianta ter talento, se não colocar este talento em prática para a glória e para a honra do nome do Senhor. Administrar bem o talento é colocar o talento a serviço do reino. Não existe ninguém na igreja que não tenha talento.
Não existe ninguém. A Bíblia diz que um recebeu 5, outro recebeu 3, mas um recebeu 1. Ninguém ficou sem talento. Deus não deixou ninguém ali dentro da igreja sem talento. Eu gosto do hino de Armando Filho, que diz que não há inúteis na casa do Pai. Não existe inútil. Se a gente quer fazer alguma coisa, vai ter alguma coisa para a gente fazer. Agora, se a gente não quiser fazer, meus irmãos, Deus não vai forçar a gente a fazer. Não vai forçar. Agora, a gente vai prestar contas daquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Qual foi o talento que o Senhor colocou na nossa mão? Qual foi o talento que Deus colocou na sua mão? Será que você não pode fazer mais? Como você está administrando esse talento? Então, em primeiro lugar, o tempo. Segundo lugar, o tempo. Terceiro lugar, o talento. E em quarto lugar, o tesouro. É o dinheiro. O dinheiro que nós temos não é nosso. O dinheiro que nós temos é do Senhor. Tudo é do Senhor. E nós precisamos saber administrar como bom mordomo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, inclusive o tesouro. É exatamente, meu irmão. Porque tem muita gente que está passando por problemas financeiros e às vezes diz que é luta, mas muitas vezes não é luta, é irresponsabilidade. Me perdoe, meu irmão, mas eu preciso te falar isso. Porque muitas vezes gasta mais do que ganha. Gasta mais do que ganha. E saber administrar o tesouro, o dinheiro que Deus deu, é gastar menos do que ganha, entregar o que é do Senhor e ainda gastar um pouquinho, e guardar um pouquinho. Exatamente. É prioridade do cristão. Amém, glórias a Deus. Às vezes ele, sinal aqui, oscila, né? Mas Deus é fiel. Amém. O dízimo é prioridade. Dízimo é prioridade. Eu costumo dizer o seguinte, geralmente, aqui no sul da Bahia tem muito disso. A pessoa tem uma fazenda de cacau, uma roça de cacau. Observe bem. A pessoa é dono de uma roça de cacau. Então, o que é que a pessoa faz? Chama uma pessoa que não tem roça de cacau, não tem nada, só tem a força do seu trabalho, e diz assim, vamos fazer um acordo? Eu vou te passar esta roça de cacau, você vai cuidar da roça de cacau, e quando chegar no final, a gente divide o lucro. A gente divide. Por exemplo, se der 10 arrobas de cacau, 5 arrobas é minha, 5 arrobas é sua. A gente chama, é uma parceria, né? Ou um tratado, a gente chama aqui meeiro. É como se fosse um meeiro. Ele pega a fazenda e o que ele ganhar, ele divide. Ah, mas o nosso patrão, o nosso Senhor é bom demais. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Senhor é bom demais. O nosso Senhor é incomparável. Ele nos dá tudo, nos abençoa e diz assim, não quero 50 não, só 10. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Deus não pede 50%, Deus não pede 90%. Deus nos abençoa com tudo e diz assim, ó, agora a sua fidelidade é 10% do que você ganhar. Que coisa gloriosa. Então, para a gente ser próspero e abençoado na nossa vida financeira, em primeiro lugar está o nosso dízimo. Em segundo lugar, é saber administrar aquilo que a gente deu. Sabe o que se chama isso? Educação financeira. Educação que muita gente não tem. Quando pega o cartão de crédito, só Jesus na causa. Compra o que não precisa. Compra o que não necessita, que pode esperar. Ah, mas depois eu vou passar aqui porque eu vou dividir. Olha, todo prazo vence. Todo prazo vence.
Uma hora vai vencer. Você compra um pouquinho aqui, prestação pequenininha aqui, outra prestação pequenininha ali. Quando juntar as prestações, seu dinheiro foi embora. O cristão, ele deve anotar quais são os seus gastos fixos e também quais são os seus gastos naquele mês que vai ter ou não vai ter. Ou gastos que são flexíveis, que você vai gastar com roupa, com sapato, com alguma outra coisa. E o seu dinheiro deve estar 800. Você não pode gastar mais de 800. Ah, pastor, meu amigo, aperte, tire aquilo que não dê. Tire o supérfluo, mas só gaste 800. E 200, pastor? 200, 100 é do Senhor Jesus. Esse aí não pode mexer. E os outros 100, pastor? É a sua poupança. É a sua reserva. Então, como eu estava dizendo, me perdoe porque hoje está um pouco difícil. Amém, meus irmãos. Estamos de volta. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos chegar no final. Vamos chegar no final porque Deus é poderoso. A gente chega lá. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Então, como eu estava falando sobre a saúde financeira. Saúde financeira. Então, se você ganha 1.000, você deve gastar 800. 100 reais é do Senhor. Isso aí, para a sua vida ser próspera e abençoada, tem que entregar o que é do Senhor. Isso aí é requisito fundamental. O cristão nem pensa nisso. Entrega com alegria e com amor. Eu mesmo dizimo com amor e com alegria, porque eu estou devolvendo para o do Senhor. É uma atitude de fé, de amor, e Deus abençoa, não é? Então você ganhou 1.000, você gasta 800, 800 você vai ter que se limitar nos 800, 100 reais é o dízimo do Senhor, 100 reais é a sua poupança, tem que ter guardado. Para o momento de crise, o momento de adversidade, o momento de necessidade, para prosperar tem que ter alguma coisa guardada. Tem que estar lá guardado. Ah, pastor, eu não consigo guardar. Faça um consórcio em uma moto, barato ou um carro, e vá guardando seu dinheiro. Faça um título de capitalização. Faça uma poupança no banco. Qualquer coisa que você puder guardar o dinheiro. Faça um minhaeiro. Faça, mas guarde. Aprenda a guardar. Porque quando o faraó estava num momento de crise ali, que ele teve os sonhos, que ele chamou José, José disse, 7 anos de fartura e 7 anos de crise. E faraó disse, eu faço o quê? Ele disse, no ano de fartura, nos 7 anos você guarda, para no ano de crise você passar. Então o cristão tem que ser assim. Ganha 1.000, não é gastar 1.200. Não é gastar 1.200. Ah, mas eu passo no cartão, depois eu pago o mínimo. Aí vai embolar. Não dá certo. Cristão não pode dever na rua. Cristão não pode ter o nome, me perdoa a expressão, de velhaco. Comprar e não pagar. Alugar uma casa e depois sair e deixar tudo embananado sem pagar. Olha lá, viu? Tá amarrado. Crente não anda desse jeito. Crente tem que cuidar das suas finanças. Pagar tudo direitinho. Isso se chama mordomia cristã. Saber administrar. E aí, meu irmão, eu não posso comprar. Porque passou do meu limite financeiro. O meu controle é este aqui. Então, eu tenho que me adaptar nesses 800. E sabe o que é que Deus vai fazer? Vai fazer você prosperar. Vai fazer você, uma pessoa próxima, uma pessoa abençoada. Porque muita gente está sofrendo com problemas emocionais, psicológicos, crise, casamento acabaram porque não tiveram saúde financeira, não souberam administrar o que tem. Pessoas até que ganhavam bem.
Porque tem gente, irmão, tem gente que se ganhar 50 mil reais ainda fica devendo. Se ganhar 50 mil reais porque ainda fica devendo, porque é compulsivo. Não aguenta ver as coisas. Não aguenta ver as coisas. É mesmo, pastor? É. Eu vou te dizer um negócio. Vou contar aqui, vou revelar para você, tá? Vou revelar para você. Eu não ficava sem pagar os outros, aí não. Devendo também não. Mas eu gastava tudo. Eu gastava tudo. O que eu ganhasse, eu gastava. Sabe como é que eu dizia? Que dinheiro só serve para duas coisas: gastar e passar troco. Dinheiro só serve para duas coisas. Eu dizia isso. Olha que ignorância. Gastar e passar troco. Isso é ignorância. Isso é de uma estupidez tremenda. Falta de sabedoria. Hoje não. Hoje, gente, 42 anos, 43 anos, cabelinho tudo branquinho, já caminhando para 44. Não, tomei uns baques por aí, meu irmão, aprendi. Aprendi. E você não precisa errar também para você aprender, não. Vá guardando, meu querido. Tenha a sua poupançazinha, tenha seu dinheirinho guardado. Pouco que seja. Eu vou botar 100 reais por mês. Mas 100 reais? 100 reais que no final do ano é 1.200. Olha aí o mistério. 100 reais que no final do ano é 1.200. É melhor ter 1.200 guardado do que estar devendo 1.200. É ou não é? Então guarda. Guarda, meu querido. Guarda. Guarda, que é 1.000. Gaste 800. Gaste só 80% do que você ganha. 10% você dizima e 10% você guarda. Você vai ver se você não vai ser abençoado. Você vai ver se você não vai ser abençoado. E ore. Você pegar seu dinheiro, ore. Seja grato. Deus, obrigado. Faz prosperar isso aqui. E Deus vai abrir porta de onde não tem parede. Deus vai te abençoar em todas as áreas. O cristão deve saber administrar o templo, a sua saúde, o seu corpo, o tempo, o seu tempo que tem. O cristão deve saber administrar o seu talento e também o seu tesouro, o seu dinheiro. Nós somos mordomos do Senhor. Ele colocou na nossa mão e nós precisamos saber administrar de maneira poderosa. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que te faça prosperar de forma poderosa em todas as áreas. Que o Senhor te dê a sabedoria divina para você saber administrar as coisas que o Senhor colocou na sua mão, como bom mordomo do Senhor, de forma poderosa. Ó, irmãos, muito obrigado. Me perdoe pela conexão. Hoje ela dava essa oscilada, entendeu? Mas os irmãos permaneceram aqui firme comigo. Muito obrigado, tá certo? Sexta-feira nós estaremos aqui de novo, às 7 horas, com mais uma meditação, uma reflexão aqui da palavra do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua casa, Pai. Abre as portas do céu e abençoe a vida de cada irmão aqui, Pai. Derramando de maneira poderosa a bênção. Nos ajuda a ser mordomos fiéis. Mordomos fiéis. Sabendo administrar bem as coisas do reino dos céus. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Divino Espírito Santo, ô glória, reine sobre todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre. Irmão Aldo, Deus te abençoe, meu filho. Continua firme, que Deus é contigo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus abençoe.